Olá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de clínica médica. Espero que você tenha aproveitado esses vídeos que eu tenho feito aí do sistema cardiovascular. A partir de hoje, a gente vai mudar de sistema, né, porque a gente não pode ficar só no sistema, a gente vai partir para o sistema respiratório. A gente falou um pouco sobre o sistema cardiovascular, mas nós temos o sistema respiratório, outros sistemas para falar ainda, outras afecções dos sistemas. Então, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão, porque a partir de hoje eu vou entrar sim em trabalhos valendo nota, e a gente também já vai pensar na prova envolvendo as afecções do sistema cardiovascular. Então, eu vou passar aqui para vocês uma revisão do que já foi estudado, o que nós já estudamos, foi feito videoaula, e o que nós estudamos em sala de aula. Foi feito primeiro, teve as aulas em sala de aula, né? E depois nós entramos nessa pandemia aí desse vírus, que tirou a gente da sala de aula, e nós entramos nos videoaula. Sendo que eu fiz o seguinte, eu preferi revisar os assuntos que nós já tínhamos estudados em sala de aula. Alguns deles foram revisados através dos vídeos, para não prejudicar ninguém, porque o meu objetivo aqui é que você aprenda, que você seja bem esclarecido. Qualquer dúvida você pode estar perguntando, você pode entrar em contato comigo, você pode entrar em contato comigo, independente que seja horário de aula ou não. Eu estou aberto para responder as perguntas, de qualquer pergunta relacionada à matéria, ao sistema que eu estou passando aqui, e as afecções dos conteúdos que a gente está estudando. Então, espero que você tenha aproveitado, tenha aprendido. Tem muitas coisas ainda que nós temos que aprender no sistema cardiovascular, mas porque é um sistema muito grande, tem muitas afecções, mas é um dos sistemas que principalmente a pressão arterial, ela é um dos principais fatores que acomete várias funções do organismo. Então, eu vou aqui só relembrar para você estudar tudo que a gente já viu aqui nesses dias que a gente passou de aula aqui, no sistema cardiovascular, para a gente passar para outros sistemas. Então, foi aqui. O que é clínica médica? A gente estudou o que é clínica médica, você pode estar pesquisando, você pode também estar procurando na internet, você pode estar entrando, você pode se aperfeiçoar para a gente não ter dúvida. Humanização foi a parte que eu mais bati na tecla, acho que foi não sei se foi no primeiro ou foi no segundo dia de aula. Eu sei que vocês ficaram um pouco, mas eu tenho que focar mesmo em humanização, porque eu vejo que hoje, por trabalhar muito tempo na área de saúde, a gente vê que a humanização fica a desejar, né? As pessoas dizem que é humanizado, mas quando o sapato aperta mesmo, a pessoa mostra quem é. Então, eu estou aqui para a gente fazer a diferença. Então, humanização é uma parte muito importante, nós estudamos muito. A ética também foi muito estudado. A gente falou muito sobre ética, eu não sei se foi na primeira ou foi na segunda aula que nós tivemos. Eu falei que são 4 pilares que andam junto, que é a humanização, a ética, a empatia e trabalhar em equipe. São 4 pilares que nós temos que eu acho que é a base da enfermagem, da equipe de trabalho, esses 4 pilares, que é a humanização, a ética, a empatia e trabalhar em equipe. Você tendo esses 4 pilares, principalmente a humanização e a ética. Foi isso que nós trabalhamos, e espero que você tenha levado isso com você, que é muito importante. A gente também falou sobre prontuário, anotação, prontuário, anotação de enfermagem. Eu levei
aqueles prontuários para a unidade, né? Apresentei para vocês, coloquei no quadro a questão de como se faz uma anotação de enfermagem, que é diferente de uma evolução. A anotação de enfermagem é específico do técnico de enfermagem e evolução é específico do enfermeiro. Então, são coisas diferentes, são anotações diferentes, são evoluções diferentes que nós temos que saber. Qual é a função do técnico, o que é que o técnico tem que fazer numa clínica médica, o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer, como abordar o paciente. Então, nós trabalhamos muito a questão de anotação, de prontuário. Eu tenho certeza que você tem lembrado, tenho certeza que você vai revisar isso direitinho. Ficha de admissão de enfermagem foi quando eu levei para a sala de aula, que nós trabalhamos. Aprazamento, quando o médico faz a prescrição de enfermagem, o enfermeiro faz o aprazamento e o técnico administra o medicamento e checa no prontuário, a checagem de medicamento no prontuário, que são atribuição do técnico de enfermagem. E aí nós passamos para o sistema cardiovascular, né? A gente falou da anatomia, da fisiologia e das funções do sistema cardiovascular. A gente bateu muito nessa tecla no sistema cardiovascular, porque acho que nós temos que, eu sei que vocês já passaram por anatomia, fisiologia, mas como a gente vai entrar nas afecções do sistema cardiovascular, nada melhor do que a gente entender, revisar um pouco do sistema cardiovascular, para a gente estar entendendo direitinho ali como funciona, como não funciona, onde causa as afecções, onde não causa, qual o fluxo sanguíneo, a função das células e muito mais, né? Então, nós batemos muito na tecla do sistema cardiovascular e nós entramos também nas afecções, como endocardite, que é para você entender, a maioria da literatura fala que tudo que termina em it é uma infecção. Uma infecção, é uma inflamação, é uma infecção do organismo, terminando em it. Então, endocardite é uma inflamação da membrana que reveste a parte interna do coração, endocardite. Endocardite. Então, é uma membrana que reveste a membrana, é uma membrana que reveste a parte interna do coração, endocardite. E nós temos a miocardite, que também é uma afecção do miocárdio. É um problema, é uma doença que atinge o músculo, miocardite, que atinge o músculo do coração, que é o miocárdio. E a infecção já é a miocardite, conceituada como miocardite, e nós temos a pericardite, que é a membrana, é uma doença que afeta a parte externa do coração, que é chamada de pericardite. Nós trabalhamos sobre isso daí e nós focamos bem também no IAM, que é o infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio, que os termos técnicos, que é classificado como IAM. Então, infarto agudo do miocárdio, como a gente bateu muito na tecla, que é uma disfunção, é a morte celular da bomba que nós temos no nosso peito, uma bomba principal, que é o coração, que é acometida por estreitamento, por falta de oxigênio, estreitamento das artérias, por placa de ateroma e outros fatores. Então, nós batemos muito nessa tecla. Nós falamos sobre angina, que é aquela dor no peito, provocada também por o infarto agudo do miocárdio, que não é qualquer dor. A angina é uma dor de pontada, uma dor de facada mesmo, que é diferente de gases, de gases, é diferente de
Qualquer outro problema de estômago que você tem que saber o que é definir esse tipo de patologia. Tem que ter nós temos que ter esse olhar clínico, saber o que é uma pericardite, uma miocardite, uma angina, principalmente a angina, que é um sugestivo de infarto. Não é qualquer dor, é uma dor irradiando para o braço direito ou esquerdo, mandíbula, pelas costas. Então, nós temos que saber o que é angina, que é uma dor. Então, falamos também sobre aterosclerose. Falamos também sobre aterosclerose, que é uma placa de gordura, uma placa de ateroma, também tem vários nomes. Aterosclerose, uma placa de gordura, uma placa de ateroma. É uma placa que obstrui a artéria. Obstruindo essa artéria, você tem a dificuldade do sangue fluir, esse sangue que leva oxigênio, que vai levar o oxigênio para a célula, esse sangue não chegando ou chegando insuficiente, as células elas vão morrer, provocando o infarto agudo do miocárdio, ou então uma isquemia, que é pouco oxigênio nas células. Então, nós focamos muito sobre aterosclerose. E também falamos também sobre arteriosclerose, que é diferente da aterosclerose. Arteriosclerose, só reforçando aqui, que é o enrijecimento, é a perda da elasticidade das artérias. Principalmente as pessoas mais idosas, as pessoas que têm idade mais avançada, ela perde a tendência a perder a elasticidade das artérias. Ela perde a elasticidade das artérias, consequentemente, a sua pressão arterial ela aumenta, porque as artérias ela tem que ser elástica para ajudar na circulação. Então, com o tempo, com a idade, as artérias ela perde a elasticidade e tem casos que se agravam. E aí é conhecido como arteriosclerose, casos mais graves. Então, a aterosclerose é diferente de arteriosclerose. Falamos também sobre insuficiência cardíaca, né, que são todas doenças do sistema cardiovascular, que está envolvido no sistema cardiovascular. Insuficiência cardíaca já diz, o coração está insuficiente, o coração está incapaz de levar, de fluir, de transportar o sangue para os organismos, de levar o oxigênio. Então, o coração, a nossa bomba, ela está fraca. Quando você passa por um infarto agudo do miocárdio e outras patologias, eu falei nessa aula que o coração ele tem células específicas. Os miócitos, eles são células específicas que não se regeneram. Quando você perde uma morte, quando você perde uma célula do coração, esse coração ele já perde a força, já começa a perder a força, porque ele perdeu o componente, perdeu a célula. Então, esse coração ele passa a ficar fraco, ele passa a não bombear o sangue com aquela potência, com aquela força que ele tinha antes. Então, insuficiência cardíaca, o coração está incapaz de bombear sangue para o organismo. Ele ficou fraco. Você vai depender de remédio, de medicamento para o resto da sua vida. Você vai ser uma pessoa multifarmácia. O que quer dizer multifarmácia? Uma pessoa que toma muitos remédios e vai ser dependente desse remédio para o resto da sua vida. Mas você pode ter uma vida estável. Estável como? Se você seguir as orientações do seu médico, se você tomar os seus remédios direito, se você não fazer esforço físico, não tomar muito líquido, e você pode ter uma vida estável, se você não beber, se você não fumar, se você, como é que diz, você não ingerir alimentos industrializados, gordurosos, com muito sal, você vai ter uma vida estabilizada. Então, trabalhamos muito sobre insuficiência cardíaca e falamos também sobre arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas, o coração, ele já disse, né, o coração está a ritmo. Os batimentos cardíacos, ele não está no ritmo, ele está fora do ritmo. Então, o coração ele bate tum 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 tum
tum, tum. Então, ele tem um compasso certo. Ele tem um compasso certo. Nós falamos sobre a sístole, né? Que o traçado do eletrocardiograma, que ele tem a sístole. Então, aquela sístole é também um marca-passo dos batimentos cardíacos. Então, o coração é tum, 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 tum. Então, ele tem que estar no ritmo. Se ele não estiver no ritmo, como é os batimentos desse coração? Se você colocar os seus dois dedos, olha, o polegar e o vizinho do polegar aqui, olha, você colocar aqui no pulso, olha, aqui no pulso, você vai ver, você vai sentir os batimentos, a pulsação, que é os batimentos cardíacos, é o coração. O coração ele pulsa aqui no centro do peito e o sangue ele vai jorrando pelas artérias e qualquer artéria, em qualquer lugar que você tiver acesso à artéria, os pontos, nós temos vários pontos de aferição, de pulsação no nosso organismo, que você vai ver. Se você colocar lá, você pode olhar. Por isso que as literaturas diz que você não pode colocar 15 minutos. A frequência cardíaca normal é de 60 a 100. Muitos colocam aqui 15 minutos, 15 segundos e multiplica por 4. 15 com 15, 30 com mais 30, 60. 15 dividido por 4. Ah, deu tanto. Não, o certo é você colocar no mínimo 30 segundos. Você colocar esses dois dedos no pulso e sentir durante 30 segundos. O que você vai ver, você vai ouvir, vai sentir se esses batimentos estão no ritmo, se estão no ritmo ou estão a ritmo. Como é que ele está no ritmo? Se você coloca os dois dedos lá, você vai sentir tum, 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 tum. Aí você pode ver se ele está tum, 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 tum. Daqui a pouco dá uma outra pausa. Aí você vai ver que esse coração, ele não está no ritmo, chamado ritmo sinusal. Ele não vai estar no ritmo, ele vai estar a ritmo. Ele tem que estar o tempo todo. Tum, 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 tum. Aí se ele para, tum, 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 tum. Aí daqui a pouco ele, tum, 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 tum. Ele não está no ritmo. Então, é chamado de arritmias cardíaca. Arritmia cardíaca, que é um problema onde vai ter que levar o paciente a colocar um marca-passo e aquela coisa toda para o coração ele voltar ao normal. E nós também falamos sobre taquicardia. Taquicardia, os batimentos cardíacos, acabei de falar, que é de 60 a 100. Entre 60 e 100. Acima de 100, nós temos uma taquicardia. Eu bati muito na tecla numa aula aí, não sei se foi a 6 ou foi a 7. Eu acho que foi a 7ª aula. A última aula. Eu falei sobre taquicardia, que o coração, se ele passar de 100, ele já é um ataque cardíaco. 100, 110, 120 é um ataque cardíaco. E assim ele vai aumentando até ele cair numa fibrilação. Quando ele passa de 150, ele já está prestes a dar uma fibrilação, passar para uma fibrilação. Fibrilação, o coração ele não consegue mais bombear. Nós vamos falar aqui um pouco quando chegar em fibrilação ventricular. Então, taquicardia é quando o coração, os batimentos cardíacos passam de 100. E bradicardia. Bradicardia é quando os batimentos diminuem menos de 60. O normal é de 60 a 100. Se o coração ele tem os batimentos menor que 60, nós já temos uma bradicardia, já pode ser investigado. O que está acontecendo com esse paciente? Vamos chamar um médico, vamos chamar um enfermeiro, vamos ver o que esse paciente está acontecendo. A mesma coisa se passar de 100. Né? Se muitas vezes passa um pouquinho ali, tal, você já é uma pessoa experiente, você já vê que não vai dar tanto problema, depende da patologia desse paciente. Mas se esse paciente for um paciente crítico, você já tem que ficar atento.
Tem que ficar atento nos batimentos cardíacos. Então, passou de 100, é um ataque cardíaco. Baixou de 60, é uma bradicardia. E quanto mais baixa, mais o paciente começa a sentir tontura e pode chegar a um desmaio. E nós temos também fibrilação ventricular, como eu acabei de falar. Se você tem um ataque cardíaco acima de 100, 120, 130, chegou a 150, os batimentos cardíacos 160, pode ficar atento que quanto mais for aumentando, esse paciente vai chegar a ter uma fibrilação ventricular. O que é isso? O coração ele vai bater com tanta rapidez, o tempo todo aqui, batendo numa rapidez tão grande que ele não vai ter mais espaço para sístole, diástole o tempo todo ali, ele vai acabar fibrilando. Ele não vai ter mais pulsação, não vai mais impulsionar o sangue. E ele vai acabar tendo uma fibrilação que é uma parada cardíaca. Seu coração ele vai parar. Ele vai parar. Ele não vai mais funcionar. Ele não vai mais fazer a sua função. E aí, o que tem que fazer? Uma fibrilação. Nós vamos falar fibrilação, o coração tem uma fibrilação, ele não está conseguindo bombear o sangue, choque nele. São indicados para o choque taquicardia e fibrilação ventricular. São os dois ritmos chocáveis que são indicados, como eu falei. Isso cai muito em concurso, isso é muito... E é importante você saber, você da enfermagem saber quais são os ritmos chocáveis. Nós temos os ritmos, vou falar outro aqui, a ESP, nós temos a sistolia, nós temos o quê? Taquicardia, bradicardia, fibrilação, na verdade, taquicardia, fibrilação ventricular, a ESP e a sistolia. São os 4. Olha aqui. Ó. Bradicardia já não é mais de ritmos. Nós temos a taquicardia, a fibrilação, a ESP e a sistolia. Falei sobre isso. Então, os dois ritmos chocáveis que a gente utiliza, o DEA desfibrilador externo automático, utilizado nos países desenvolvidos, tem esse aparelho. Aqui é utilizado no SAMU, a gente tem aqui no SAMU, aqui no nosso município, e nesses países, nesses lugares grandes, acima de 500, onde tem aglomeração de pessoas, onde tem uma quantidade de pessoas acima de 500 pessoas, é tido um DEA, um desfibrilador externo automático, numa rodoviária, nos lugares maiores. Gente treinado para utilizar, porque é um aparelho simples. O DEA, ele diz, quando você instala ele, se só saber instalar ele fala tudo que você precisa saber. Ali ele diz toda a situação do paciente. Se o ritmo está chocável, se não, entendeu? Então, os ritmos chocáveis são taquicardia e fibrilação ventricular. E aqui fala AESP, atividade elétrica sem pulso. Não choca, porque o coração está em atividade. A sistolia, ele não vai chocar também. Por quê? Porque a sistolia, o coração ele parou. E a função do DEA, a função do desfibrilador externo automático, é parar o coração. Parar o coração. Em taquicardia, o coração está acelerado demais. Em fibrilação, o coração ele não parou, mas ele não consegue bombear o sangue. Então, a função é parar o coração para ele passar a voltar a funcionar normal. Então, a ESP não é indicado e nem a sistolia, porque a sistolia já parou e a ESP, o coração, ele está funcionando, mas é uma atividade elétrica sem pulso. Nós batemos sobre essa tecla, mas eu acho muito importante essa revisão para você estudar, para você procurar outras coisas que nós não falamos também. Então, nós temos também os ritmos chocáveis e não chocáveis, como eu acabei de falar. Vou te falar sobre isso daí agora. E nós falamos também sobre a pressão arterial. Quais são os valores normais da pressão arterial?
a pressão para criança, para adolescente, Então, nós falamos sobre... Esse telefone tocou aqui. Espera aí que eu vou... Espera aqui, viu? Pronto. Então, nós falamos sobre a pressão arterial, sobre a questão de o normal da pressão arterial, quanto é, todo mundo diz que é 12 por 8, mas na verdade não é 12 por 8, é menor que 12 por 8 o normal da pressão. Nós temos que saber também o tipo de esfigmomanômetro que nós temos que utilizar em cada paciente, porque tem esfigmomanômetro grande, tem esfigmomanômetro pequeno, que é adequado para cada indivíduo. E nós temos indivíduos de todos os tamanhos, braços de todas as grossuras. Então, não existe você utilizar um esfigmomanômetro de um tamanho padrão para todos os indivíduos, porque tem braços de toda a grossura. Imagine só você colocar um esfigmomanômetro em uma pessoa bem magrinho, ou então uma criança que você vai ter que dar não sei quantas voltas ali, porque o esfigmomanômetro, o tensiômetro, ele não pode ter folga. Não pode ter folga, tem que ter o ajuste normal ali para cada pessoa. Então, tem o de criança, tem o de adulto, tem o grande. Então, você tem que saber a frequência, o tamanho certo do tensiômetro, você tem que saber a quantidade certa, quais os valores normais da pressão, o que é hipertensão, o que não é. Então, nós falamos sobre isso, e é muito importante você saber quando você é classificado com pressão arterial, né, aliás, com hipertensão arterial, né, quem vai dar esse diagnóstico é o médico através do monitoramento da pressão, com mapa, com MRPA, né, que é monitoração residencial da pressão arterial. A gente falou sobre isso e vai dar vários valores, e quando o médico vai diagnosticar você como hipertensão arterial. Porque o que eu falei no outro vídeo, que você não pode chegar a dizer assim, eu sou hipertenso só porque eu fui aferir a minha pressão hoje e deu alta. Não, porque assim, você vai... muitas vezes você fumou, muitas vezes você fez uma atividade física, muitas vezes você está estressado, você está passando por algum problema, tomou um susto, ou seja lá o que for, e nesse dia a sua pressão ela está alta. A sua pressão arterial ela está alta. Aí você já diz, não, eu já sou hipertenso, eu vou ter que tomar um medicamento. Não, mas não é assim, não. Vá relaxar, vá tomar um banho frio, vá procurar fazer um exercício físico, coisas que não leve ao estresse, porque hoje a principal causa de pressão arterial, de doenças cardiovasculares, é o estresse. É o estresse. No mundo que nós vivemos hoje, com tantos problemas, a maioria das pessoas estão todas estressadas. E o estresse é o que está provocando as doenças cardiovasculares, que muita gente não sabe disso, acha que é só o sedentarismo, o fumo, a alimentação não saudável, mas não, tem um segredo por trás aí, que o estresse é uma das principais causas do infarto agudo do miocárdio, do AVE, da maioria das doenças cardiovasculares. Então, você tem que ficar atento sobre isso daí, saber o que é pressão arterial, saber as medidas da pressão e muito mais. Então, foi aqui uma revisão do que nós já estudamos, e eu acho muito importante você saber, você ter o conhecimento, você conhecer essas afecções do sistema cardiovascular,
quando você entrar numa clínica médica, você ter o conhecimento, você ter um olhar clínico. Poxa, eu entrei numa clínica médica, eu cheguei treinado, eu vou ver o paciente reclamando, ou então com a face de dor, você vai fazer a sua pergunta, você vai fazer o anamnese, o exame físico ali, e vai, através do que você estudou, através dos meus videoaulas, através do seu entendimento, você vai saber classificar um diagnóstico, saber dar um diagnóstico para esse paciente, saber ter um olhar clínico. Porque se você estudou, se você souber o que é uma endocardite, se você souber o que é uma angina, uma aterosclerose, poxa, você já vai ter um olhar clínico, já vai saber dar um diagnóstico para esse paciente. Então, é isso aí. Encerramos aqui o sistema cardiovascular. Nós não revisamos todos, mas você que está com a apostila na mão, você pode pesquisar, você pode estudar mais, você pode ver. E agora nós vamos passar alguns trabalhos sobre esses sistemas, sobre essas patologias, sobre essas afecções que nós estudamos. Vamos passar algum trabalho valendo ponto e vamos fazer a nossa provinha, entendeu? E eu espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha aprendido e até o próximo vídeo, ok?